Gente, o Bate-Papo Musical hoje está com esse grande músico, Batista Araújo, uma pessoa que todo Natal, todo Rio Grande do Norte, creio eu, todo o Brasil conhece. Produtor, arranjador, guitarrista, né? E ele vai contar um pouco aqui da história dele para nós. E também vai contar o que está acontecendo hoje na vida dele, né? Do que Deus está fazendo na vida dele. Show? E aí, Babá, tudo bem? Beleza. Prazer todo meu, né, Pedrinho? A gente se reencontrar. Com certeza. Porque nós vivemos uma época juntos, tocando, naquela época dos movimentos, né? Verdade. Hoje eu tô paradão. Parei com tudo. Descansando, né? Colhendo o que plantou, vamos dizer assim. Já fazem uns 11 anos. Tá certo. Eu parei Show de bola. E parei com tudo, porque depois das produções de forró, eu passei um tempo produzindo música gospel e tal. Mas enfim, parou com tudo. Entendendo. Eu tô só... Deus providenciou o que a gente vive sem necessitar daquelas coisas. Eu também não aguento mais tocar em barrazinho. Tô entendendo. Não tem mais alegria, né? Porque você tem que ter alegria, tem que ter amor para fazer aquilo. Você tem amor pela música, mas não para estar naquele lugar mais como era, né? Não produzo. Tô entendendo. Eu parei de produzir. Como você falou, produtor é produtor, cantor é cantor. Outra coisa é se ele quer continuar ou não. Você é livre, né? Ninguém deixa de ser músico. É verdade, não. É um talento que Deus coloca dentro Com certeza, talento e dom, né? A gente fica entendendo. Como você estava conversando antes da conversa, você continua sendo o mesmo baterista. Com certeza. A mente da gente, ela continua ativa, mas questão de querer tocar ou não... Aí a decisão é nossa. Outra coisa. E foi o meu caso, eu não quero mais. Beleza. Eu já deixei de fazer já há um bom tempo, porque nada compensa mais. E, aliás, o que Deus tem que fazer, Ele fez já por nós, né, Pedrinho? Show de bola. O Senhor, Ele nos colocou já num patamar que dá para viver sem depender dessas coisas. A provisão já está na mão. Então, vamos lá. Babá, é o seguinte, sempre as primeiras perguntas é essa. O ano que você começou e a banda que você começou? Onde eu comecei... Eu comecei em 1973 em Macau. Eita, Macau, terra de grandes músicos, né? 1973, Em 65 começava uma banda chamada Conjunto Sempre Alerta. Sim. Do Padre Penha, na direção do Padre Penha. E a gente tinha Franciluso como guitarrista naquela época, né? Aliás, foi a primeira guitarra que eu ouvi tocar ao vivo. Eu morava numa rua distante, eu era garotão, eu tinha aí uns 12, 13 anos de idade, né? E eu ouvia, porque o meu pai não deixava. Estou entendendo. Mas eu via o Conjunto Sempre Alerta e eu vi. Eu acho que começou dali essa coisa de me namorar com música, foi quando eu ouvi a guitarra de Francisco naquela época. Conheci ele na banda Tártaros, né? Aí depois dessa banda você foi para onde, como é que é? Diga aí a explosão. Então eu comecei lá em Macau. Sim. Na banda Centenários. Comecei, chamavam, não tem nem nome, a banda chamava a Banda do Unidos. Entendeu? A Banda do Unidos, que era um clube que tinha lá da Cirne, né? Eles chamavam a Banda do Unidos, não tinha nome. Aí eu fui, que saiu o Franciluso, saiu o Chiquito, entendeu? E saiu o pessoal que fazia movimento na época. Aí não tinha mais músicos. Sim. Aí chegou a minha oportunidade. Aí chegou a oportunidade da escolinha, né? A escolinha. Juvenil. Eu comecei como ritmista, depois não tinha guitarrista, eu comecei a me namorar fazendo solo, aquelas coisinhas do Renato Sobrequete, Fibras e tal. Então, dentro daquilo ali, eu fui gostando, né? Tô entendendo. E meu pai, ele não queria de jeito nenhum. Qualidade, ele dizia que era negócio de vagabundo. A música ele tem essa fama, né, meu irmão? Então eu ia escondido, porque ele trabalhava na salina e tal. E ele, para mim não me envolver com essas coisas, ele me levava para a salina também. Trabalhei um tempo na salina com ele, tinha minha mãozinha de calo. Mas pensando nessas cordas. Mas eu sempre voltado para a música. Amém. Porque
eu trabalhava... Não, né? Talento. Eu trabalhava a semana todinha na Salina, Pedrinho. Aí eu ganhava 20 cruzeiros naquela época. Aí chegava minha irmãzinha, estava tudo cheio de carro. Aí eu dizia para mim mesmo, cara, não quero isso para mim não. Eu não quero isso para mim. Aí eu conversando com o Raimundo, baixista, ele falou, tocava um bailezinho, então ganhava 40 cruzeiros. Eu trabalhava de segunda a domingo. Para ganhar 20. Para ganhar 20 com as mãos as mãos todas estouradas de sal. Então eu sentia que o talento me chamava, né? Aí eu disse, eu quero é isso. Aí, Babá, de lá veio para Natal ou foi para os interiores? Como é que foi? Primeiro eu fui para Afonso Bezerra. Afonso Bezerra, sim. Uma banda chamada Alerta 6. Alerta 6. Com uma galera lá de Macau. Fui para lá e lá eu estava com o Ranils também. Sim. Quando eu fui para o Alerta 6, na verdade eu fui tocar guitarra base, porque o guitarrista era George, né? Era o George, inclusive foi meu professor de guitarra, meu primeiro professor de guitarra, violão. E depois o George, ele, por alguma razão, não quis mais, ele preferiu ficar fazendo barzinho e a banda ficou sem guitarrista, solo. Naquela época tinha guitarrista solo e guitarrista base. Aí os caras disseram, você tem que... E a gente tinha bailes para fazer. Você tem que desenrolar aí, porque não vou... E o Zé Miúdo, que era o diretor da banda, não vou procurar mais ninguém não, vamos ficar só a gente. Tô entendendo. Aí ficou a cangalha, né? Em cima de Babá. Porque eu tinha que dar de conta. Dar de conta. O bom era porque existia naquele tempo, né, Babá? Existia muita oportunidade, né? Isso aí é uma grande, né? Foi uma oportunidade. É uma oportunidade. Ali tocando umas guitarrinhas deltas. E daí fomos e viajamos. Foi o tempo que eu me casei. E comecei a sustentar a casa dele. E fui gostando, porque eu trabalhava de segunda a domingo na Salina para ganhar 20 cruzeiros. E agora eu já estava ganhando 40, 60, 80 cruzeiros por semana. Então, já era um negócio, né? Já era uma coisa para todo mundo. Né? Com certeza. Aí eu fui embora de lá, o Ranilson veio para Natal? Veio para Natal, veio para o The Shakes, e daí me convidou. Só que no The Shakes já tinha guitarrista, que era Gil. Aí Gil falou para o Ranilson, eu preciso de um baixista. E eu tocava guitarra, tocava, mas começou baixo, né? Tocava um pouquinho de contrabaixo. Ele sabia, ele disse, não, mãe, lá foi o trabalho. Aí me chamou e eu vim. Foi quando a coisa foi começando a fluir. Eu vim para Natal, mas aquela coisa que a gente estava conversando, eu tocava baixo mesmo, me identificava com o baixo. Quando eu tocava com um contrabaixo Apollo, ele era muito, o corpo tinha um corpo muito, muito grande mesmo, e o braço pesava mais que o corpo, entendeu? E eu era magrinho e pegava nele aqui e cansava, porque a cabeça dele pesava muito. Pesava muito. Aí eu digo, que coisa horrível, né? Tocar esse troço. Aí Gil, eu vim morar na sede, e Gil tinha uma guitarra gêmea, tinha um pedal som segundo. Aí dali eu comecei a me namorar tocando distorção. Aí, que coisa. Dando uns peguinhos escondidos. Aí, às vezes ele me pegava de surpresa. Agora estudar seu instrumento. Aí eu digo, tá bom, eu ficava rindo, mas o meu instrumento que eu queria era a guitarra. Tô entendendo. Aí de lá voltou para Macau ou ficou em Natal? Como é que é? Dessa banda, né? Dos Shakes eu estava estudando guitarra. Aí sempre Ranilson viu que eu estava tocando guitarra até direitinho. Sim. Eu via para guitarra, Ranilson disse, eu vou para Macau. Aí quando eu chego lá em Macau, aí me chama para ir tocar Macau, guitarra. Com ele. Aí pronto, eu fui para Macau. Aí comecei a desenvolver, né? Novinho, tinha 17 anos e tal. Aí foi quando eu de lá fui pro Starter. No Starter, Zarinho. Já em Currais Novos, né? A coisa começou a processar. Eu sei, porque lá o negócio era Simão, né? Era Simão? Era Simão, era... Chaguinha? Era Jonas de bateria. Sim, Jonas, irmão de João Doreste. Jonas, coisa da família. Era o que tio de sua esposa. Entendeu? Que fino. Eu entrei na banda de João Doreste no lugar de Jonas. Ele era o baterista. Foi, né? Toquei com o Jonas do Starter, que era o baterista Jonas, era Franciluso, era uma galera, o Simão já estava entrando na banda, enfim. Aí
Eu sei, depois saiu o Jonas, entrou Chaguinha? Chico Dias. Sim, eu ouvi falar, eu não conheci de perto essa pessoa. Depois já foi Chaguinha. Eu sei, Chaguinha já é uma... Chaguinha tocava percussão, né? Eu sei. Mas ele já era baterista, Sim. porque ele tocava numa banda chamada Som N16, que era de Nacei. Do meu nome? Som N16. O dono? Nacei, Luciano. E tocava... Tinha lá o Teddy Boy, né? Sei. Teddy Boy na época, e um bom guitarrista, Teddy Boy. Deus o tenha, né? Que ele já viajou lá para o Jesus. Então, foi essa luta. Sempre foi uma tremenda luta. Aí dos Tártaros, veio para Natal ou foi para Recife, para Walcano? Como é que é essa? Dos Tártaros, eu saí dos Tártaros, aí fiquei lá, voltei para trabalhar com o Nacé, aí eles haviam dizer, esse rapaz é um louco. Zarinho? Deixar de tocar nos Tártaros. Os Tártaros de Zarinho. Então, aí ele vindo para Milton, lembra de Milton, guitarrista? Terríveis. Dos Terríveis. Que hoje está nos Estados Unidos, né? Foi para tocar no Pacto 5, né? Sim, Pacto 5. E aí Ivan fez vários testes com alguns guitarristas e Ivan era muito assim, exigente. Né? Era muito exigente musicalmente. Aí ele conversando com o Zarinho, aí ele disse, vem cá, Zarinho, é verdade que aquele guitarrista saiu, o Ivan já tinha me visto tocar na Aspen. Sim. Aí ele falou, rapaz, aquele menino é maluco, tá tocando numa bandinha lá, bem pequenininha, eu mandei ele vir aqui para Natal, que eu quero contratá-lo. Aí eu vim e fui para os Terríveis. Poxa, aqui deu sorte que na outra semana a gente já estava na gravadora em Recife. Sim. Quando gravou Colibri? Colibri. Quando nós gravamos o Colibri naquela época, né? O Laércio cantou. Era você, Idésio, né? Eu, Idésio, era Ferrinho. Ferrinho. Beto, né? Chiquito, né? Chiquito, tem a foto lá. Levou também. Um compacto, né? Idésio, um compacto. Eu cheguei na outra semana aí Fernando Luna. Fernando Luna é uma figura, porque assim que eu cheguei nos Terríveis, ele me viu tocar, ele foi logo gostando. Eu sei, isso aí é do meu. Fazendo amizade e tal. Aí ele me passou as bases, como é que ele queria. Enfim, peguei. Fomos para Rosenblit e gravamos aquele compacto. Rosenblit, né? Rosenblit, que a Rosenblit, você sabe que a Rosenblit era a maior gravadora do Nordeste, né? Sim. Gravava Noite Ilustrada, gravava... Ivan sempre, né, Batista? Sempre Ivan quis o melhor, né, cara? Colocou o melhor, fez o melhor pra banda, né? Ivan era assim, um dono de conjunto fenomenal. Eu sempre tenho dito, eu fiz a entrevista com o Roberto, eu perguntei, né? Acho que se Ivan tivesse vivo, os Terríveis não tinham se acabado, não. Não. Porque ele era insistente, gostava de coisa boa. Ele era exigente. A gente ensaiava, procurava fazer as coisas com perfeição. Tudo bem, verdade. E uma das coisas que eu aprendi com os Terríveis é que ele não queria só um musical. Ele queria desenvoltura de palco. Tô entendendo. Teria que ter desenvoltura de palco, busca que ficasse ali presinho. Aí, se o cara tivesse parado, ele passava assim, por trás do cara, que ele gostava de passar palitando os dentes. Aí ele dizia assim, tá doente, Aí ele passava, ninguém nem percebia, mas ele jogava um esquenta no cara. Né? Mas me diz uma coisa, aí Terrível você foi para o Walcano, foi isso? Terrível foi para o Walcano. Walcano tem uma galera boa, né, meu irmão? Tem uns caras mesmo. Recife tem muito músico bom. Naquela época era porque tinha Trapidantes, estavam no auge. Caretas, né? Caretas. Scorpions, né? Aquele Scorpions de Recife era muito bom. Sabe? Scorpions. Gota d'Água. Tô ouvindo, né? Teclado. Era. Gota d'Água. Então, o Recife, naquela época, de banda baile, era uma coisa de louco, né? E todo mundo bom. Tô entendendo. Diferenciado, né? A banda era diferente. Era todo mundo bom. O Walcano era muito bom. Eu tive que tocar aqui. Eu vim no Walcano, toquei na Aça ainda. Sim. Cara terrível, né? Tocamos com o Trapidantes, enfim, abrimos show aí para Folhas e na época no auge, né? Uma banda do caramba. Os Folhas, viajei no Nordeste todo, fui pro Rio de Janeiro, para tudo quanto é lugar. Mas deixa aí, vem cá. Aí depois de Walcano, você veio já para Natal montagem, como é que foi?
Ou veio para outra banda, ou foi para o interior? Foi assim, depois do Alcano, eu estava terminando meu primeiro casamento e eu não sabia, eu era muito, sempre fui muito caseiro. Sim. Então eu queria estar perto dos meus filhos e o Alcano não parava em casa. Estou entendendo. O que essas bandas de forró fazem Hoje, né? Hoje? Vocês faziam naquela época, né? Naquela época. A gente só estava em casa segunda e terça. É verdade, é verdade. E tinha um dia para ensaiar na semana. Entendeu? E assim mesmo, na terça-feira ensaiava para da quarta-feira para lá, se tivesse que começar uma. Tocava muito Maranhão, né? Tocava Não é muito. porque a gente saía de Recife para ir para tocar na Bahia. Sim. Aí tem que sair 2 dias antes. Estou entendendo, né? Porque viajava muito e chegava lá e tinha que ter um descanso para poder ter. O Alcano era muito organizado. Estou entendendo. Nessas coisas. E ganhava-se bem. Naquela época eu aqui em Macau ganhava 125 cruzeiros por semana nos terríveis. No Alcântara ganhava 750, 800. Estou entendendo. Foi uma época fenomenal em matéria de grana. E daí tive a oportunidade de ficar no Rio de Janeiro, não fiquei porque não quis tocando, entendeu? Porque quando a gente gravamos o disco do Alcântara, lá eu conheci outras pessoas. Eu, Toninho Tavares também fui convidado para ficar. A gravadora Rancho. Que a gente gravando, então. Enfim, aí você veio para a montagem? Eu vim na época, Ivan me convidou aí para o Vanucci também indo embora. Era Vanucci. Aí foi eu fui pro lugar de Vanucci. Sei, lá em Alcântara. Ele veio para cá. Depois o Vanucci resolveu fazer carreira solo. Sim. Foi quando ele foi para Portugal e tal. Aí Ivan me convidou, né? Mas já estava o jubileu já estava no calço da história, né? Entendeu? Ele já tocava legal. Muito, né? Tava ali naquela pegada de estudar. Então, mas aí foi quando eu vim, aí ele me chamou, mas resolveu botar depois que ele me chamou. Porque se ele falar disso, eu não teria vindo. Estou entendendo. Na verdade, porque eu sofri muito, porque fui formar uma banda para poder. Não estava afim mais de voltar para lá e nem para ir para outro lugar e tal, porque tinha muito espaço, eu tinha conquistado outros espaços. Estou entendendo. Mas eu não estava afim mais, eu estava afim de vir para cá. De vir para cá, para o Rio Grande do Norte, para Natal, vou para Macau, né? Para ficar com meus filhos e tal. Sei. Aí começou banda montagem. Aí com a banda montagem foi porque justamente deu errado a minha volta para os terríveis, quem assumiu foi o Jubileu. Aí Ivan disse, rapaz, para você não ficar parado, vamos formar uma banda? Aí tinha terminado negócio de trio, né? O negócio do trio. Campanha, política, né? Tilão. Tubão, Roberto Guitarrista. Nos anos, sei lá, 95, 90. E daí eu assumi a montagem, eu digo, passei quase um ano trabalhando assim, a gente trabalhando sem ter retorno. Estou entendendo. Fazendo, né? Fazendo a banda. Depois de um ano, a minha sorte é que eu tinha vendido um apartamento lá, que eu não queria mais voltar para lá de jeito nenhum. Eu tinha um apartamento em Recife, vendi o apartamento, botei o dinheirinho no banco e fiquei sustentando. Senão eu não teria suportado. A banda não ganhava dinheiro, mas era de jeitinho. Aí a banda era. Aí você botou Carlinhos, né? Jorge Batera? Foi. Peguei uma galera assim, a gente ensaiava dobrado para poder conseguir um musical que eu queria. Estava vindo uma banda grande e por nós sermos a segunda banda do Ivan, ele era exigente do mesmo jeito. Demais. Ele não importava que fosse uma bandinha que estivesse começando ou que seja o Terríveis. E nós conseguimos um bom êxito a ponto dos caras achar que era o som da gente que era superior e não era a força de vontade mesmo. Essa é a raça, né? Tudo jovem, né? A gente ensaiava 3, 4 horas, uma música só. Lá no Camana ou em outro lugar? Começou na Camana. Camana. Ele arranjou, inclusive lá a gente fazia as sextas-feiras. E daí a gente... Julinho passou com você também? Julinho Batera. Julinho que depois foi pro Terrível, Paulo Arão também, que depois foi do nosso, depois foi para lá e tal. Mas a montagem foi uma fábrica de música.
Eu sempre tenho dito, né, que não teve uma época aqui em Natal que a gente tinha muita oficina de música, né? A gente ensaiava nas garagens, né? Nas frentes das casas e aqueles boys, como eu também, comecei assim, vendo um e outro, aí se dediquei à bateria, outro se dedicava à guitarra, baixo, né? Tinha essa coisa boa. Olha, a gente tocava por amor, mas né? Porque sempre foi um cachê sofrido, sabe? Sempre foi um cachê insignificante. O Rio Grande do Norte, né, para dizer a verdade, nunca foi de pagar bem. Nunca foi de pagar bem. A verdade deve ser dita, né? A gente trabalhava por amor, mas a gente não olhava o que ganhava, a gente olhava a música. A música. Tá legal, passa essa parte aqui, novo, vamos passar isso aqui. Eu não gostei. E ninguém contestava nada, porque todo mundo estava no mesmo. Babá, agora diz uma coisa, aí banda, a outra foi montagem. Assim, como banda. Não, depois de montagem eu fui para Escala Show. Escala Show, sim, lá de Escala Show. Carnaúbas, né? Carnaúbas dos Dantas. Quando o Ranilson fez a seleção das melhores músicas. Bauru, né? Cleiton. Bauru, Cleiton, até Franklin balançou para ir para lá. Ele não chegou a ir para lá. Tô entendendo. Mas ele queria ir para lá, porque o tecladista era novo. Lá de Caraúbas, né? O tecladista era novo. Então o Franklin queria... Pegou assim aquela turma do circuito musical, não sei de quem, né? Porque era ali aquelas bandas. Com muita gente, o cantor era Joãozinho, aí Dodora, tinha Cabral, só... Muito bom mesmo essa banda. Né? Metais, ela tinha... Tinha, né? Ao todo eram 25 componentes. Agora, assim, como banda, foi a última banda, né? Como banda... Como músico, você tocando. Isso lá para os anos 90 e alguma... No caso, foi a última, né? Aí parei. Quando eu voltei para cá, aí eu não quis mais negócio de ficar tocando, não. Passou aquela época de produção, só produzindo. Sim, Batista, aí vamos entrar agora na área quando e como você começou a produzir, né? Saindo da Flor de Lis. Sim. E estava entrando outro guitarrista lá, e eu já estava meio chateado com essa história de mudar de banda, né? Já estava 15, 20 anos fazendo coisa, não acontecia nada. Eu vou inventar outra coisa. Aí começou o movimento de forró em Fortaleza. Sei. Eles entrando em Natal, né? Entrando em Natal, e eu disse, se dá certo para ele, tem que dar pra gente. Aí foi quando eu iniciei como compositor. Sei. Lá para o ano de 2005, eu acho. O Dorival estava começando também. Tô entendendo. E a gente fez o trabalho do cowboy de forró. Sim, eu fiz a de bateria, né? Certo, tocou muito, inclusive. Foi eu de bateria, Plínio, você de guitarra, Dorival de acordeon, né? Dorival de acordeon. E daí, a partir daquele disco ali, eu passei muito tempo, né? Fazendo de várias bandas, né? Aí eu passei uns 15 anos produzindo forró. Sim. 15 anos. Depois parei. Fui trabalhar com o Bispo Francisco. Sim. E daí parou tudo e parou mesmo. Entendi. Agora você falando aqui nos bastidores, talvez nessas produções chegou a fazer também a Saia Rodada, né? A Saia Rodada foi a top da coisa. Estou entendendo. Isso foi, vamos dizer assim, acho que uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sim. 15 anos atrás. Porque fazem uns 12 anos que eu parei com tudo isso, né? Aí essa rodada foi o seguinte, é que Eugênio me procurou pra gente, eles tinham outro nome, eles também faziam baile. Sim. Isso depois de eu produzir muita gente, inclusive banda mix, inclusive já tinha produzido 4 CDs do Café Torrado. Sim. Naquela época estava surgindo... Gravava lá em Jota, né? Na Seta, Jota Marciano. Naquela época estava surgindo Cavaleiros do Forró. Sim. Entendeu? Mais de 10 anos atrás. Muito tempo atrás. Muito. Que a gente tinha uma banda também muito boa, que era de Lula, era o... Cebola Ralada. Lula era baile, né? Com Raul de Luz, aí ele criou, foi, né? Pronto, aí criou o Cebola Ralada, né? O Fábio cantor cantando, né? A esposa lá dele. Entendeu? Sensacional. Aí chegamos, eu parei, a minha última banda que eu produzi foi a banda do Raí, o Saia Rodada. Saia Rodada. Eu fiz
O Saia Rodada a gente fazia 2 CDs por ano. Tô entendendo. Eu fiz as 5, 6, Sei. teve outras bandas, inúmeras. Eu fiz um movimento. Eu fui movimentista do forró no Rio Grande do Norte. Me lembro que você era um produtor muito procurado, né? Daqui do nosso estado. Graças a Deus. E naquela época tinha eu, Franklin também estava começando O circuito, né? né? Deu certo também. Certo. Deu certo. O engraçado é que eu e Franklin, eu acho que as pessoas nem sabem, mas a gente tem uma amizade de quase 30 anos ou mais, entendeu? Porque quando ele começou a assumir o teclado, ele era violonista, violonista muito bom, guitarrista e tal. A gente foi ter esse entendimento e a gente formava banda, tocávamos juntos, eu, Franklin, Bauru, Kiko Chagas. Sim. Kiko Chagas que quando vinha lá, tocava com o Tim Maia. Mas você não tocou na Alcateia Maldita, não? Não. Com o Raul, né? Com o Pereira. Não toquei não. Carlão, eu cheguei a tocar com o Pereirinha, mas não, porque Pereirinha fez alguns shows no montagem, né? Foi substituindo. Porque Bauru teve uma montagem conosco, e depois quando ele saiu, que ele foi, não sei para que banda que ele foi, aí o musical ficou tão lá em cima de uma forma que Ivan disse, poxa... Ele deu uma vida, né? Teve que chamar Pereirinha para poder equilibrar. Para equilibrar o negócio. Eu sabia que Pereirinha foi ensaiar, meu irmão, eu vou, mas pode crer. Ensaiar ficou meio complicado. Ele não gostava não, ele nem Miltância. Aí eu toquei com o Miltância também. Foi, né? Toquei com o Miltância lá em Coas Novas, numa banda chamada Força Vida, era uma banda pequenininha, mas era um musical. Babá, aí me diz uma coisa, aí a última banda de produção foi Saia Rodada. Foi. Aí você confessou Jesus, aceitou Jesus, como foi? Aí ficou com o bispo? Aceitei Jesus. Assim. Aí fui tocar com o bispo. Sei. Fui tocar com o bispo. Eu acho que eu coloquei até umas datas aqui, bem mais para cá, que não era, porque quando eu fui tocar com o bispo foi há quase 21 anos atrás. Entendeu? Aí eu conheci o Bispo Francisco, fui primeiro me converti na Igreja Universal. Sim. E daí conheci o Bispo por lá e o Bispo regional disse que queria formar uma banda. Então a gente formou uma banda e deu certo. Uma toquinha de bateria. Nessa brincadeira a gente passou 20 anos. Você, ele não existe, está fazendo os shows, né? Aí eu parei com tudo e tal e não estou mais tocando nada, a não ser na igreja. Agora me diz uma coisa. E aí você tem um estúdio que dá aula, né? Uma escola, como é que é? Lá em Panamirim? Não dou mais aula. Também não. Não, parei. Ele parou geral. O que você está dizendo, sim, tudo bem. Eu só estou na... Mas você passou um tempo dando essas aulas. É por isso que eu perguntei. Passei um tempo dando essas aulas. Na época eu estava com o bispo. Sei. Chegou a tocar com o João Doreste também, não? Não, o João era... eu era admirador de João, eu ia para lá só para ver. Aquela guitarra havaiana que ele fazia. Estudava direto aqui, cara. Ele ficava lá na área dele. Sei. Apesar que João, ele assim, ele me admirava muito, ele ficava naquele negócio, é talentoso. Com o cabelo puxando, né? Puxando assim a barba, você é talentoso, cara. Talentoso, eu tô ligado, que João tem uma visão. Né? Tem, muito bom, o cara era muito bom. Então, aí me tornei amigo de todo mundo. Então, que vale é isso? É um irmão pra mim, aí era velho. Aquele menino dele hoje que é um baterista. Fid, né? O Fid, eu conheço o Fid bem pequenininho, a gente chamava o bubu na boca, né? Sei. Ele de fralda. Tô entendendo. E hoje é um grande músico, é bacharel em música. O outro. O Jimmy, Jefferson. O Jefferson é meu amigo demais, né? Jimmy também. Sei. Aquela galera ali, tudo. Show de bola. Eu encontrei com a sua esposa, encontrei com aquela menina, a Sara. Sara Jane. Esse fim, né? Todas as duas. Show de bola. Então eu vivia lá na casa do teu sogro direto
tinha um estúdio lá e a gente ia para lá naquela época. Quantos anos? Mais de 30 anos atrás. Né? Ah, eu comecei a tocar... 40 anos. Ah, é? Vai sim. Eles fazem... Eu saí de produção, saí de baile, saí de barzinho, faz uns 13 anos. 13 anos. Deixou faz tudo. 13 anos. Faz uns 13 anos. Eu não quero mais voltar, não é por nada não, porque graças a Deus a gente está servindo ao Senhor. Certo. Mas eu sinto saudade daquilo que a gente fazia, das amizades, como agora a gente está se encontrando aqui. Com certeza. Maravilhoso, entendeu? Mas não tenho mais vontade, eu não tenho mais vontade de fazer nada daquilo que eu fazia. Não que eu discrimino hoje, não, entendeu? Mas é porque eu não tenho mais. Show de bola, Batista. Batista, é o seguinte, a tela está aberta desde que começou a entrevista, né? E se tá aí para você agradecer a quem você quiser, tá certo? Vou deixar um alô aí, tá bom? Aí, bate-papo musical é esse. Gente, você pediu e o bate-papo atendeu você aqui, Batista Araújo. É isso aí, viu? Olha, eu quero agradecer ao Rio Grande do Norte em peso, né? As minhas amizades, os meus amigos que a gente tocou junto, que se eu fosse citar aqui, é verdade. Nunca, entendeu? O elenco maravilhoso que tem o Rio certeza. Grande do Norte, de guitarristas, de bateristas, de tecladistas, de cantores, né? Com certeza. Roberto, celeiro grande demais. Não sei quem, essa galera toda que eu trabalhei junto. Eu quero agradecer a Deus e louvo pelo meu estado, né? Assim, porque foi uma coisa fenomenal. Eu aprendi a tocar no Rio Grande do Norte, eu viajei o Brasil todo, sim. Entendeu? Eu ganhei a vida o tempo todo, já faz, como eu falei, eu acho que tá uns 13, 15 anos que eu não toco mais nada, parei com tudo, mas fica aquela coisa, foi 48 anos. Uma vida, né, babá? Show de bola. 48 anos, entendeu? E eu sofri um AVC no ano de 2011. Sim. Sofri um AVC, inclusive ainda tenho um problema assim de dicção um pouco com isso, né? A minha perna fica um pouquinho, a mão não ficou mais essas coisas, mas estou vivo. Está vivo e está aí, glorificando a Deus. Então eu quero agradecer o Rio Grande do Norte e dizer o seguinte, que o Rio Grande do Norte é talentoso, os músicos são talentosos e eu amo todos eles e sinto falta deles. Muito obrigado, Rio Grande do Norte. Show de bola, gente. Amanhã pode ser você. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Estamos aqui, bate-papo musical com esse grande músico, Batista Araújo. Amanhã pode ser você, beleza? Obrigado. Show, babá.